Fala galera dos vídeos longos, olha eu aqui de novo nesse ângulo diferente para falar com vocês sobre os livros que eu li no segundo trimestre. Então, a gente está chegando agora na reta final do ano, então é o momento da gente se atualizar. Todo mês eu venho aqui, faço aquelas listas do mês, tudo que eu li, comento com vocês um pouquinho e hoje eu vou fazer um recap agora de 2025. A gente vai conversar nesse vídeo em específico sobre os meses do segundo trimestre, então abril, maio e junho. Então eu já tô aqui com a minha colinha analógica para a gente conversar sobre os livros. Não tô com os livros aqui em mãos, então conforme eu for falando, eu vou colocando as capinhas aqui depois na edição e a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros de forma reduzida. Então, como eu li uma média de 5 livros por mês, então esse vídeo vai falar sobre uns 15 livros aqui. Então não vai dar para eu falar com muitos detalhes de cada livro, porque se eu falar aqui 1 minuto sobre cada livro, já dá 15 minutos de vídeo. Então eu vou tentar ser mais conciso aqui sobre os livros. Então se você quiser saber um pouco mais, a gente pode conversar um pouco mais no detalhe. Alguns desses livros vão ter vídeos aqui no canal. O vlog de livros do mês que eu li, eu falei com mais detalhes sobre esses livros. Então tem os vlogs aqui que você pode assistir. Você pode consumir outros conteúdos aqui do canal e é lógico, se você me chamar lá na direct, @livro em diálogo, a gente vai surtar e conversar na DM à vontade sobre qualquer livro, né, que a gente estiver falando. Então já me segue lá, né, comenta aqui embaixo, vamos conversando um pouco mais sobre esses livros e já falei muito nessa introdução, roda a vinheta, bora pro vídeo. Bom, começando aqui sobre o mês de abril, eu li no mês de abril 6 livros. Então eu vou começar aqui da ordem que eu anotei, não lembro se foi a ordem que eu li, né, a ordem que eu vi lá na minha listinha. Começando esse mês de abril pelo livro de Nárnia do mês, né? Então no mês de abril eu estava lendo o livro 3 de Nárnia, que era A Viagem do Peregrino da Alvorada. A capa vai estar aparecendo aqui, conforme eu falando dos livros, a capa vai aparecer aqui. Em A Viagem do Peregrino da Alvorada, a gente vai encontrar os nossos jovens que estão ali na nossa aventura em Nárnia, dessa vez viajando entre as ilhas dos Peregrinos da Alvorada. Aqui a gente vai ter uma história onde eu achei um frescor de voltar para Nárnia, mas também eu achei que as coisas que aconteceram ali não tinham muita conexão com toda a história que a gente viu ou que a gente vai ver nos próximos livros. Fica muito solto o que a gente vê ali, sabe? Então eu acho que faltou um pouquinho ali. E um ponto que me pegou aqui teve uma parte que eu até gostei bastante desse livro, onde eles começam a falar sobre as políticas daquela ilha, eles salvam a ilha de um domínio dos piratas ali que estava acontecendo, então eu gostei bastante dessa vibe de política mesmo, de disputa política do que está acontecendo ali, mas como eles são crianças e toda essa história é um universo infanto-juvenil, isso fica muito raso, é muito abordado de forma muito leve e depois não volta a falar sobre esse assunto. Então eu queria ter visto um pouco mais disso que eu gosto tanto em fantasias, né, que é toda essa parte política. E infelizmente isso não é abordado com tanta precisão nesse livro. Então isso faltou um pouco para mim também. O segundo livro que eu li esse mês foi Amanhecer na Colheita. Esse aqui é o novo livro de Jogos Vorazes, que tava assim, aquele surto, né, porque lançou esse livro. E eu separei ele para ler, falei, vamos ver o que eu vou achar desse livro. E assim, gente, não funcionou muito comigo. Jogos Vorazes é sempre um mundo que a gente lembra com bastante nostalgia, né? Porque Jogos Vorazes foi uma série que eu assisti quando eu era jovem adulto, assim, devia ter uns 18 anos, nem lembro mais quando foi, quantos anos eu tinha quando eu assisti o primeiro Jogos Vorazes ali. Mas conforme eu fui amadurecendo, toda aquela história de opressão política e tudo mais que a gente vê no pano de fundo de Jogos Vorazes, que é o que dá base para toda essa história, acabou pegando para mim de um lado que não funciona muito bem comigo, me deixa ansioso, angustiado, então essas coisas não funcionam muito comigo. E voltar para esse mundo onde a gente vê toda essa opressão de novo e tudo mais, e a gente vê aqui tudo que acontece com o Haymitch e tal, eu não acho que precisava voltar para esse mundo para contar isso, se a gente olhar lá para a história principal. Esse livro não agregou nada que fala, isso aqui colocou um tempero a mais naquela história que a gente viu, não colocou. Então assim, para mim é um livro que não precisava ter existido, eu dei 3 estrelas. Agora vamos falar de coisa boa, eu vou falar aqui então de um livro que eu gostei esse mês, que eu li, que foi Guild. Guild é um livro que conta sobre uma prisioneira do rei Midas, então é a Auren, ou Arwen, não lembro exatamente como que fala o nome dela,
e ela é a prisioneira dourada do rei Midas. Ela é uma garota toda dourada e que ela é prisioneira do rei Midas. Rei Midas é aquele do conto, né, da mitologia, onde tudo que ele toca vira ouro e tudo mais, e a gente vai ver um pouco mais sobre o que acontece nos bastidores dessa história. É uma romantasia mais 18, então crianças não recomendo. A gente vai ver aqui uma pitada, né, de romantasia, lógico, como é o gênero, mas o que me surpreendeu nesse livro foi toda a trama política e de guerra que acontece aqui por trás, então conquistas, tramas de tomada de reinos e tal, então isso me pegou muito nesse livro, fiquei muito surpreso com essa história e, spoiler, né, do que eu tô lendo aqui nos próximos meses, eu já retomei essa série e eu pretendo ler todos os livros aí de Guild, então se você ver aí os próximos vídeos, você vai ver que eu tô lendo essa série. Ainda no mês de abril, eu li também Entre Golpes e Joias, que é o livro do Thiago Barroso. Eu recebi esse livro dele. E assim, foi uma surpresa ler esse livro pra mim, porque sabe aquele tipo de livro que o personagem principal, ele não é um personagem bonzinho, e você fica com sentimentos mistos ali sobre ele, né? Porque ele é um personagem que faz coisas erradas, esse nosso personagem, ele vai em velórios para descobrir as moças solteiras ricas para dar em cima delas e depois tentar arrancar dinheiro. Então, assim, ele é um personagem que faz coisas erradas, mas que a gente fica torcendo por ele no fim da história, né? Assim, a gente acaba se afetuando com ele. Que acontece tanta coisa com ele ali, que ele vai se dando mal, e assim, por um lado você quer que ele se dê mal porque ele é um personagem ruim, mas você não deixa de torcer por ele. Então eu fiquei com esses sentimentos mistos. Pra mim foi um livro 4 estrelas, eu gostei dessa história. Mais um livro que eu li esse mês, que foi assim, um livro ok, que eu li foi A Relíquia de Judas. Aqui a gente vai ter um código da Vinci, meio que se passa no Brasil. A gente vai ter aqui uma relíquia, né, como o nome diz, uma relíquia que era de Judas, né, da Bíblia, que está viajando aí pelo mundo e que vai chegar ao Brasil e que tem pessoas, né, poderosas do submundo que querem colocar as mãos nessa relíquia e que pode, é lógico, dar muito ruim, pessoas más vão dominar o mundo, aquela coisa meio Dan Brown, meio Código da Vinci. E a gente vai ter essa história aqui narrada no Brasil, que isso acontece no Brasil, com personagens brasileiros, com o nosso cenário aqui. Muita coisa se passa em São Paulo, algumas coisas se passam em Salvador, então a gente vê muito da nossa vida ali por trás do livro. Então isso foi uma coisa que eu gostei, mas eu acho que faltou um tempero nessa história, sabe? Para mim eu achei tudo muito raso, eu achei que faltou, como é impossível a gente comparar a Relíquia de Judas com o Código da Vinci, com toda essa história. Eu achei que ficou faltando a gente mergulhar um pouco mais nessa lore, né? Nesse plot da Relíquia de Judas. Achei que faltou a gente mergulhar um pouco mais nos esquemas religiosos e tal, que a gente tinha que ver um pouco mais desse mundo. Então, para mim, faltou um pouquinho ali para esse livro. E o último do mês de abril foi Como Aquelas Garotas, como as outras garotas, não sei exatamente, vai estar a capa aqui. Esse aqui se tornou um favorito do ano para mim. Então esse mês eu li 2 favoritos, que foi Guild e como as outras garotas, como aquelas garotas. E assim, para mim, esse livro, ele é um grande White Lotus, um grande Big Little Lies. Se você já assistiu alguma dessas séries, você vai saber mais ou menos a vibe, que são pessoas ricas fazendo coisas de pessoas ricas. Aqui são 5 ou 6 amigas que vão fazer uma viagem para a Grécia, para uma despedida de solteira, e a gente vai vendo um pouco mais as camadas que vão tendo nessas histórias. Cada capítulo é contado do ponto de vista de uma das meninas, a gente vai vendo coisas que aconteceram no passado delas, como elas chegaram ali, como estão as relações delas, problemas que isso vão acontecendo, e o livro ele tem toda uma sensação de panela de pressão. Conforme você vai lendo, o clima vai ficando mais tenso e vai ficando cada vez mais explosiva a situação, até que ela termina numa situação muito absurda e que tem um plot twist final ali. Então recomendo que você leia se você gosta de um bom suspense que tem toda essa intriga ali por trás. Então é isso, falamos do mês de abril, agora vamos pro mês de maio. No mês de maio eu li A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Esse livro foi o livro que a gente leu no Clube Leitores Sem Parada. Para mim, esse livro foi um livro bom. Ele conta a história de um jovem que está percorrendo uma peregrinação para uma cidade do Nordeste, onde a gente vai ver ali coisas que acontecem nessa peregrinação e tal, até ele chegar nessa cidade, onde ele vai se abrigar da chuva, vai dormir dentro de uma cabeça gigante que tem no meio da cidade, que é a Cabeça do Santo.
e ele começa a ouvir vozes ali dentro, que ele descobre que são a oração das pessoas para esse Santo Antônio, e que ele vai começar a ouvir isso e ele vai se aproveitar disso de alguma forma. Então esse é o plot do livro. E o que eu gostaria de ter visto mais nesse livro, que não funcionou tanto para mim, foi explorar o que ele poderia fazer com isso, quais são as coisas que ele poderia extrair disso, porque aí vai para uma vibe muito mais poética, filosófica, e aí me perdeu um pouco nessa parte, então eu não gostei muito desse livro, foi 3 estrelas, assim. Depois eu li Nárnia 4, que foi a Cadeira de Prata. Aqui a gente vai ter uma história que ela se passa também longe do núcleo dos nossos personagens, onde a gente vai ter aqui os nossos jovens de volta para Nárnia, dessa vez para salvar o filho do rei, do príncipe Caspian, neto do príncipe Caspian, alguma coisa assim. Não me lembro mais exatamente filho de quem, neto de quem, porque conforme os livros se passam, vai passando um período de tempo entre os livros, e a gente vai vendo aqui descendentes dos personagens, e os nomes são bem parecidos, né? Príncipe Hillian, Príncipe Filian, então são nomes bem parecidos, eu não me lembro exatamente de cabeça. Mudou o enquadramento aqui, me desculpe, precisei mexer aqui, onde os nossos jovens aqui precisam resgatar esse príncipe que está desaparecido, e a gente vai ver aqui toda aquela jornada até conseguir resgatar esse príncipe, e a gente vai encontrar aqui uma feiticeira que está fazendo coisas terríveis aqui. Eu fiquei com aquela dúvida se aqui a gente está falando de uma descendente da feiticeira branca, se tem alguma coisa a ver, ou se é só uma bruxa qualquer. Então, para mim, ficou faltando essa liga aqui com as histórias anteriores, deixar isso mais claro para a gente, falar o quanto que o que aconteceu aqui, que impacta as próximas histórias. Eu senti falta um pouco dessa liga, né? Como livros infantis, cada livro ele funciona como uma história individual, e ele funciona como uma aventura, que os jovens vão ali para resolver um problema, e que ele não tem uma conexão tão direta assim com os livros, né, um direto do outro, que como é infantil, né, e tudo mais. Então eu senti um pouco da falta dessa liga aqui. Já falei isso aqui sobre esse livro, sobre os outros, né, enfim. Na sequência eu li Pedra, Papel, Tesoura. Esse aqui foi um suspense que eu li esse mês. Aqui a gente vai ter um casal que ele vai, para tentar resolver os seus problemas de casal, eles vão alugar uma casa no meio do nada, na neve, na Escócia, se eu não me engano, e vão acontecer coisas aqui, né? Óbvio. Eles vão para essa casa, começam a acontecer coisas lá, e a gente vai ver essa relação com esse Pedra, Papel, Tesoura, porque ao mesmo tempo que a gente está vendo esse casal indo para esse lugar, a gente está vendo cartas que a esposa está escrevendo ali de coisas que aconteceram no passado, desde que eles se encontraram. Ela escreve uma carta por ano para ela do futuro e tudo mais, e a gente vai ver coisas ali que foram acontecendo até culminar no momento fatídico em que eles estão ali. Então a gente vai, sem muito contexto, vai construindo essa história aos poucos. E esse livro é aquele tipo de livro que ele demora um pouquinho para engrenar para mim, né? Mas eu gostei bastante do livro. Foi um livro 4 estrelas, assim. O que eu senti falta foi de me importar mais com essa história, de me importar mais com os personagens, de ficar mais, o que vai acontecer, sabe? Faltou um pouco disso para mim. Mas é um livro bom. Depois eu vou falar de 2 aqui, já na sequência, que é Assassinato no Expresso do Oriente, que eu li junto com a HQ do Assassinato no Expresso do Oriente, que eu li junto os dois, né? Na verdade, eu li primeiro o livro de romance, né? História original, e depois eu li a HQ. Eu nunca tinha lido essa história, só tinha assistido o filme. Eu gostei bastante, né, da história de Assassinato no Expresso do Oriente. Para quem não conhece, de fato o que diz o nome, a gente vai ter o nosso famoso detetive Poirot, da Agatha Christie. Ele está de férias, está tirando férias, e ele está viajando ali pelo extremo leste da Europa, e ele vai pegar o nosso trem, que chama Expresso do Oriente, e ele está voltando para Londres, e aí vai acontecer um assassinato nesse trem, e aí ele vai ter que desvendar o que aconteceu ali. Esse assassinato ocorre bem na hora que o trem para, porque tem uma nevasca e tal, então eles ficam presos dentro desse trem, suspeitando de que um deles ali cometeu um crime e tudo mais, então a gente vai ter o desdobramento de tudo isso. E a HQ fez com que eu visse mais essa história e vislumbrasse aquilo, que eu tinha só as imagens na minha cabeça do filme, e a HQ me ajudou a materializar tudo isso. E depois eu também assisti o filme, né, para relembrar, assim. Eu acho que é uma obra muito boa, eu gosto muito dessa história. E o último do mês foi Até o Último de Nós,
da Frida McFadden. Esse aqui foi um que eu treinei, eu ouvi o audiobook em inglês, então era um desafio que eu tinha colocado para mim, né, ouvir audiobooks em inglês esse ano, e esse aqui foi o primeiro que eu consegui. Depois eu ouvi outros, a gente vai falar mais sobre isso. Se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre essa experiência, a gente pode falar em um momento à parte também. Até o Último de Nós é um livro da Frida que conta também a história de um casal que está passando por problemas no seu casamento e que, junto com alguns amigos, eles vão para um resort no meio do nada, e só que o carro deles quebra no meio do caminho e aí eles vão ter que passar por coisas ali numa floresta. Então, assim, quando eu peguei esse livro, eu já fiquei... é o mesmo plot do outro livro, tipo um casal com problemas de relacionamento, e aí tem vários problemas entre eles o livro inteiro, fica dando farpinhos e tal, igual o outro livro. Então eu já tava meio tipo, é o mesmo plot ali e tal. É diferente isso daqui, óbvio, porque eles estão perdidos na floresta, então vai ter toda essa questão, mas para mim esse foi um dos livros mais fracos da Frida. Simplesmente é isso que eu falei, eles vão, logo no começo estão com problema de relacionamento, saem para uma viagem, o carro quebra, eles entram na floresta porque diz que está perto do resort, e eles vão tentar achar isso, só que aí eles vão desaparecendo até o último de nós, como diz o nome, e coisas vão acontecendo ali, é muito rápido, o livro tem 200 páginas, você não se apega tanto aos personagens, você não tem tanto tempo com esses personagens, então para mim faltou eu me importar mais. Então foi um livro tipo 2 estrelas, eu acho que é o mais fraco que eu li dela. Agora vamos fechar esse vídeo com o mês de junho. No mês de junho eu li A Curva do Sonho, foi o primeiro livro que eu li esse mês. Esse aqui foi o livro que a gente leu pro Clube de Sci-Fi do Leitores Sem Paradas, se você quiser participar com a gente. A Curva do Sonho conta a história do George. Eu sou péssimo com o nome dos personagens depois que eu já li faz um tempo. Eu acho que é George, que ele tem um dom que tudo que ele sonha se torna verdade. Então, pode ser um dom, como pode ser um pesadelo, porque se ele tiver um pesadelo que o mundo está acabando, isso vai acontecer de verdade. Ele não tem controle sobre isso, e aí ele resolve ir no médico, no psiquiatra, no psicólogo, para tentar resolver isso. E o médico não acredita nele, né? De começo. E depois o médico começa a querer tirar vantagem desses sonhos dele para benefício próprio, e a gente vai ver uma história maluca que vai falar sobre problemas políticos, que vai falar sobre o poder, que vai falar sobre o quanto a gente imagina o mundo perfeito, o que a gente faria se a gente pudesse ter esse dom e tudo mais. Então eu gostei bastante dessa história. Na sequência, a gente leu para o Clube Leitores Sem Parada também. Esse aqui foi do Clube Presencial. A gente leu Mentiras que Contamos. Esse aqui é um livro de romance LGBT, de drama, na verdade, né? A gente vai ter aqui um personagem que ele teve ali um namoradinho na adolescência, foi o primeiro amor dele, e aconteceu alguma coisa que eles se separaram, e a gente vai ver esse personagem 20 anos depois, 30 anos depois, encontrando uma pessoa que ele acredita ser o amor da vida dele, num saguão de hotel. E aí quando ele vai conversar com ele, na verdade não é ele, é o filho desse cara, que é o amor da vida dele, né? E ele vai conversar com o menino, achando que é o pai dele e tal. Então eles vão conversando e o menino vai contando um pouco do que aconteceu com o pai dele depois de tudo aquilo que aconteceu com eles na época da escola. Então é um livro bem dramático, é um livro bem triste, que teve bastante chororô no dia do debate do clube. É um livro bom, é um livro que eu gostei, mas eu já tô meio saturado de livros LGBTs com drama. Por favor, chega! E o último desse mês eu só li 3 livros, foi As Crônicas de Nárnia, livro 5. Esse aqui, eu já não lembro se foi o Sobrinho do Mago. Esse aqui foi O Cavalo e Seu Menino, lembrei. O Cavalo e Seu Menino, a gente vai ter aqui a história de um cavalo. Na verdade, a gente vai ter aqui a história do Shasta, que é um menino que ele vive ali com o seu pai na sua cabana, pescador, que faz ali os trabalhos manuais e tudo mais. E ele vai descobrir numa noite que chega um forasteiro e que esse cara, na verdade, não é pai dele, que ele foi sequestrado e que esse menino ele foi levado para trabalhar. Esse cara, ele meio que usa ele ali para trabalhar para ele e tudo mais, e ele resolve fugir com o cavalo desse cara que estava conversando com o pai dele. Ele descobre que esse cavalo é um cavalo falante e que é um cavalo de Nárnia, e os dois resolvem fugir juntos para Nárnia. E a gente vai acompanhar a jornada desses dois quando eles encontram um outro cavalo e uma garota, já não lembro o nome deles.
E a gente vai ter aqui algumas aventuras. De fato, esse livro foi um livro que não pegou muito para mim, assim, a não ser uma parte onde a gente vê que esse garoto ele encontra os nossos personagens principais lá dos primeiros livros, né? O rei Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia. Então essa parte para mim foi uma parte que eu gostei de relembrar, de reviver esses personagens, de ter isso aqui de volta com a gente, né? E no final a gente tem toda aquela lição moral de Aslan, do porquê que eles encontraram isso e tudo mais. Então a gente vai ter isso de volta nessa história. Foi um livro 3 estrelas, assim. Então, gente, esse aqui foi o meu resuminho aqui de leituras do segundo trimestre. Se vocês gostaram, eu já vou pedir vocês deixarem o like, comentarem aqui embaixo qual desses livros que vocês leram, que vocês têm vontade de ler. Vamos conversar aqui. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, os meus links da Amazon vão estar aqui embaixo. Agora devem estar aparecendo outros vídeos, por favor, se você puder, já clica aqui para você ir para um outro vídeo aqui do canal. Vejo você nesse próximo vídeo. Tchau, tchau.